Aleluia. Diga comigo, casamento. O casamento de Deus. Por favor, pode se assentar um pouquinho. Essa semana, mais uma vez, eu e meus filhos, minha esposa não pôde assistir tudo, mas eu e meus filhos assistimos Fúria de Titãs, parte 1. E após assistir esse filme mais uma vez, especialmente a cena final, e aqui eu peço licença para quem não assistiu, vou dar um spoiler. Especialmente a cena final, quando Zeus, Senhor do Olimpo, não permite que seu filho Perseu, um semideus, já que é filho de Zeus como uma humana, siga vivendo só. Ele faz a bela Io, Zeus faz com que a bela Io reviva, para servir de companheira para Perseu. Eu estava olhando para aquilo e eu fui tomado, arrebatado, por um conceito absolutamente comum do Novo Testamento, que é o casamento de Deus. O Novo Testamento não economiza para falar isso, aliás, Jesus não economiza para falar sobre isso. Lembrando que Jesus, o noivo, é Deus, então a gente não está falando apenas de um casamento humano, estamos falando daquele que é Deus homem casando-se, então é o casamento de Deus. E pensando sobre o casamento de Deus, uma pergunta me inquietou profundamente. Deus precisa se casar? Nós temos aqui alguns irmãos que estão esperando com paciência no Senhor. Ô Jeová maravilhoso. Vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora. Mas e Deus? Deus precisa se casar? A ideia de casamento de Deus, e o título é propositalmente desconfortável. Apesar de o conceito ser explícito no Novo Testamento, eu sei que o título da mensagem é desconfortável e ele está aí para ser desconfortável mesmo. Eu sei que casamento de Deus soa quase blasfemo. De tão humano que isso é, isso soa quase como uma blasfêmia. E eu peço que você agora não me entenda mal, mas, pensando em casamento, ato conjugal, lua de mel, gravidez da esposa de Deus, beijos, abraços, carícias, nada disso soa adequado a um Deus de verdade. Soa? Claro que aqui eu não serei simplista a ponto de pensar em todas as características humanas como sendo diretamente atribuíveis a Deus. Claro que não são. Com esse devido cuidado, eu quero pensar com vocês nessa noite, nós e o Espírito Santo, sobre o casamento de Deus. Se nós pensarmos juntos no primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, numa festa de casamento, a nossa mente terá mesmo um encontro desconcertante com Deus homem, Jesus, mais humano do que nunca. Então diga comigo, Jesus, Deus, homem. E se nós olharmos para o Gênesis, nós vamos enxergar um paralelo belíssimo. Quantos aqui estão apaixonados pela palavra de Deus? Se a gente para olhar o Gênesis, o paralelo belíssimo é o seguinte: o primeiro milagre que Adão viu foi mesmo Deus operando a criação de Eva a partir do próprio corpo dele, Adão. Ou seja, o primeiro milagre que um ser humano viu ocorreu dentro de uma coisa chamada casamento. Adão recebe Eva, sua mulher, miraculosamente criada. Ele sabe que ela foi feita a partir do seu próprio corpo.
O primeiro milagre da história humana se dá no casamento. O detalhe é que Adão é chamado por este nome, mas não apenas ele. Jesus é chamado de segundo Adão no Novo Testamento. E o primeiro milagre de Jesus também ocorre num casamento. A diferença é que no caso de Jesus, não era o casamento dele. Mas se Jesus, naquele primeiro milagre, na festa de casamento em Caná da Galileia, ainda não recebeu sua esposa, naquele milagre ele não recebe sua esposa, nós devemos esperar que ele, pelo menos, durante a feitura do milagre, tenha aproveitado a ocasião para falar simbolicamente sobre a sua esposa. O primeiro milagre que Adão contempla é sua mulher, feita do seu próprio corpo. É um milagre ocorrido no núcleo do casamento. O primeiro milagre que Jesus realiza é numa festa de casamento. A festa não é do próprio Jesus, ele está ali como convidado. Mas é de se esperar que por causa da ligação de Jesus com sua noiva e da expectativa, aliás, a festa sobre a qual ele mais fala, conforme a narração dos evangelhos, é mesmo a festa de casamento. Por sua expectativa, Jesus irá mesmo fazer um paralelo, servindo-se daquela festa para falar do seu próprio casamento. O primeiro milagre na vida de Adão foi a criação de sua mulher. O primeiro milagre na vida de Jesus, o segundo Adão, foi a revelação de como seria a vida de sua mulher. João capítulo 2, então, vai nos contar a história do primeiro milagre do Senhor. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto, 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Amém. Quando o vinho da festa acaba, diz o texto, Maria chega para Jesus e conta o problema. É interessante pensarmos em quão constrangedor seria para os noivos, para os pais dos noivos, para os organizadores da festa, em especial para o amigo do noivo, esse que é o provador, quão constrangedor seria para eles tornar-se público que o vinho tinha acabado. Maria afirma: não tem mais vinho. A resposta de Jesus é simples. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ou, mulher, isso não me diz respeito. Minha hora ainda não chegou. Lembrando que esse termo mulher que Jesus utiliza aqui é respeitoso. Jesus não está desprezando sua mãe. Respeitosamente ele diz: esse assunto não é comigo. E aqui eu gostaria de pensar com vocês no sentido imediato da fala de Jesus, antes do sentido simbólico. Normalmente a gente olha para isso e já vai direto para o sentido simbólico, que é mesmo a crucificação de Jesus.
Mas a pergunta é, por que o sentido simbólico é a crucificação de Jesus? Qual seria o sentido imediato do texto? E para respondermos essa pergunta, precisamos fazer outra pergunta. O que um jovem deveria fazer por sua mãe quando acabasse algum item do cardápio de uma festa? Ele e a mãe são convidados da festa. A mãe chega para ele e diz, esse item tal da festa acabou. O que um jovem deveria dizer para sua mãe numa situação dessa? A resposta é nada. Não há nada a fazer. Nenhuma atitude a não ser esperar que os responsáveis pela festa resolvam o problema de abastecimento do item do cardápio que acabou. Então a resposta de Jesus é absolutamente óbvia. Mulher, que temos nós com isso, ou que tenho eu com isso? A não ser, a resposta dele deveria ser diferente em um único caso, a não ser que a festa dissesse respeito a ele, à sua família. Especialmente se esse jovem fosse, como no caso de Jesus, o irmão mais velho de sua casa. A Bíblia diz que ele era o primogênito dos filhos de Maria e José. O mais velho de seus irmãos, portanto, responsável pela liderança familiar. Só assim faria sentido fazer-se alguma coisa. Então, a resposta de Jesus foi mesmo algo como: o que a senhora quer que eu faça? Que eu consiga mais vinho? Mas essa festa, ainda não é a minha festa de casamento. Ainda não chegou a hora do meu casamento. No meu casamento, eu tomo as providências, mãe, mas esse não é o meu casamento. Mas eu olho para essa cena e vejo um ar muito familiar. Eu não consigo enxergar aqui, na verdade, Jesus falando de um modo seco, mas há um sorriso nos lábios. É como se ele estivesse dizendo: mãe, esse não é o meu casamento. Na minha festa eu tomo as providências. Ela olha para ele, imagino, dá um risinho, chega para os serventes e diz: olha, dentro do coração ela está dizendo: eu conheço muito bem meu filho. Façam tudo o que ele vai mandar vocês fazerem. Eu sei que ele pode até ter dito isso, mas ele é cheio de compaixão, ele vai fazer alguma coisa. Façam tudo o que ele mandar vocês fazerem. Talvez mesmo Maria e Jesus estivessem rindo discretamente nesse diálogo tão inusitado. Ainda chegaria mesmo o dia de casamento do Senhor. Na festa de casamento do Senhor não faltaria alimento. Se porventura faltasse comida ou vinho, certamente ele providenciaria. Maria entende o que Jesus está falando. Eu imagino mesmo Maria dando um sorrisinho. Jesus mesmo poderia estar sorrindo, dizendo que a hora dele ainda não chegou. Maria sabe que Jesus está dizendo isso, mas conhece-o e sabe que ele vai resolver o problema. Mas Maria e Jesus são discretos. Na verdade, discretíssimos. Para solucionar o problema da falta de vinho, eles tomariam todo cuidado para não exporem desnecessariamente os noivos e a equipe que organizou a festa, particularmente o amigo do noivo. Eles são discretos, sensíveis. O milagre vai ser tão discreto, como foi lido o texto agora aqui para vocês, que nem o homem responsável por provar o vinho vai saber a origem do vinho milagroso que Jesus fez. Discrição total. O texto apresenta mesmo para nós o momento em que Jesus vai despontar no seu primeiro milagre, como não mais o filho mais velho de Maria, o filho do carpinteiro. Na mente do povo ele era filho de José, mas ele irá despontar mesmo como o Salvador do mundo.
O texto dá a entender para nós que Maria era de algum modo próxima dos noivos. Tão próxima, que parecia mesmo ser uma das auxiliares na organização da festa. Afinal, por que ela teria liberdade de dar instruções para os serventes sobre o que fazerem, tendo em vista o término do vinho? Maria não estava ali como uma penetra, Maria não estava ali como uma pessoa destemperada, antiética, que sai metendo o dedo na festa alheia. Havia o amigo do noivo responsável pela organização da festa. Maria, de algum modo, o texto insinua isso para nós, era mesmo íntima dos donos da festa, a ponto de chegar para os servos e dizer: meu filho vai dar as ordens, fiquem tranquilos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Interessante que esse também aqui tem muito a ver com uma fala de um erudito que faz parte da Academia Francesa de Letras, o pesquisador Henry Daniel Ropes. No livro A Vida Diária nos Tempos de Jesus, Daniel Ropes diz o seguinte: todos os parentes eram convidados, a cidade inteira. No caso de Caná da Galileia, o vilarejo. Todos os amigos, e a partir dos amigos, os amigos dos amigos. Esse era o costume de se convidar pessoas para um casamento judaico nos tempos de Jesus. E aí Daniel Ropes diz: é assim que vemos Jesus sendo convidado para as bodas de Caná. Muitos vinham de longe, e valia certamente a pena, pois as festividades duravam vários dias. De 7 a 14 dias durava a festa de casamento. Como Jesus diz a Maria, que somente quando o casamento dele chegasse, ele deveria fazer algo. Se nós olhamos para esse texto e vemos Jesus falando então sobre a sua hora, agora já como uma referência à cruz, e uma referência à cruz porque é por meio dela que Jesus se casa com a igreja. Quando for levantado da terra, diz ele, a todos atrairei a mim. Ou seja, Jesus se faz irresistível na cruz para a sua noiva. E ele diz exatamente isso na carta de Paulo aos Efésios: vós maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a apresentar a si mesmo. Ou seja, a cruz é o modo pelo qual ele atrai sua noiva para si, é o altar do casório. Como Jesus diz a Maria que somente quando chegasse o casamento dele, ele deveria fazer algo. E se ele começa a fazer algo, mesmo tendo dito isso, ainda não chegou a minha hora, essa festa não é a minha, não é a do meu casamento. Nós devemos olhar para as ações de Jesus neste primeiro milagre. Dali em diante, desde o momento em que ele diz o que diz, as ações dele falam para nós de um homem cheio do Espírito Santo, falando sobre o seu próprio casamento de modo simbólico. Se ele cede ao pedido de Maria, se ele se condói diante da crise naquela festa, pela falta de vinho, é claro que agora seus atos apontam numa direção: o casamento de Jesus. Nós vimos na série de mensagens sobre o Apocalipse que os símbolos proféticos são por natureza polissêmicos, ou seja, desde que sendo fiéis ao sentido geral da Escritura, os seus sentidos, os sentidos do símbolo profético podem ser muitos. Por vezes nós não temos um único sentido num símbolo profético, e isso faz parte da natureza do símbolo, desde que esses sentidos sejam fiéis ao sentido geral da Escritura, porque a palavra de Deus não pode se contradizer. O texto prossegue dizendo, de João capítulo 2,
as bodas de Caná. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Agora, vamos entender o ensino de Jesus, olhando para o que ele faz, qual o seu papel, e o que ele fala. A pergunta, então, para podermos entender isso é: Quais eram as partes envolvidas na festa de casamento judaico? O que está acontecendo aqui e por que está acontecendo do jeito que está acontecendo? Quando o noivado judeu chegava ao fim, aproximadamente depois de um período de 1 ano, chegava então o dia mais festivo, o dia do casamento que os judeus priorizavam acontecesse no período do outono, quando as pessoas já não estavam mais preocupadas com o campo, estavam tranquilas, relaxadas, e aí podiam dar toda a atenção para as celebrações de casamento, o equivalente ao nosso período de primavera. Então esta época é a época dos muitos casamentos judeus. Na véspera do casamento, o noivo, acompanhado de seus amigos, liderados pelo amigo mais íntimo do noivo, chamado de o amigo do noivo, iam juntamente, então, noivo, seus amigos, seu amigo mais chegados, iam todos lá na casa da noiva para buscá-la. Na verdade, na casa do pai da noiva para buscá-la. Essa procissão era organizada pelo amigo do noivo, que durante todo o tempo da procissão ficava exatamente ao lado do noivo, para eles irem se regozijando juntos, celebrando juntos. E sobre isso João Batista disse em João 3, verso 29, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, que está junto com ele, ao seu lado, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Eu vou junto com Jesus, eu sou amigo do noivo, eu estou vendo a chegada daquele que é o noivo, esperado, tão desejado pelo seu povo, sua igreja. Eu sou o amigo, eu estou aqui ao lado de Jesus. O noivo, na festa propriamente dita de casamento, então, no primeiro dia, ele saía de casa juntamente com seus amigos, usando trajes especiais, às vezes até uma coroa. Possivelmente dizem os historiadores, olhando para esse judaísmo antigo da época de Cristo, possivelmente inspirado em Cântico dos Cânticos de Salomão 3, verso 11. Então, o casamento judaico tinha muito a ver com o que a lei, ou que o Antigo Testamento dizia sobre celebrações e casamento. O verso 11 de Cantares 3, ou Cântico dos Cânticos 3, diz: mulheres de Sião, venham ver o rei. O rei Salomão está usando a coroa que recebeu da sua mãe no dia do seu casamento, naquele dia de tanta felicidade. Para um judeu, e os rabinos diziam isso nos seus escritos, eu vou citar o judaísmo, tá, meus irmãos? Um rapaz chegar aos 20 anos de idade sem se casar era uma desgraça. Isso é o que o judaísmo dizia. Aos 18 anos já era importante que o rapaz estivesse pronto para se casar. Chegar aos 20, o coitado era um desfavorecido. Isso é o que o judaísmo dizia.
E a moça estava apta para casar, a menina, desde que se tornasse mocinha, preferentemente a partir dos 13 anos. Por causa disso mesmo, historiadores creem que Maria, mãe do Senhor, engravidou entre 14 e 15 anos de idade. Muito novinha. Meus filhos não ouviram nada disso. Jesus, não tem coração para isso não. Nem dinheiro. Meu Deus. Mas verdade é, meus irmãos, que o noivo, usando trajes especiais, até por vezes uma coroa, se sentia mesmo numa celebração da realeza. Casamento no judaísmo era coisa extremamente honrosa. Quantos casados temos aqui hoje? Oh, glória! Coisa boa, né, meus irmãos? Casamento é coisa de príncipe e princesa, de acordo com a cultura judaica. É mesmo você ser abençoado com o seu reinado, que é o seu lar. Aleluia. A noiva, quando o noivo chegava, se unia ao grupo. Olha só, o negócio era tão nobre que ela era carregada numa liteira. Aquela coisa, aquele meio de transporte que normalmente era sustentado por varas. A moça estava lá sentada com uma espécie de cabaninha móvel carregada. Ela se unia ao grupo do noivo que tinha chegado, juntamente com as suas amigas que estavam lá com ela, com os seus cabelos cobrindo o ombro como um véu, e além disso um véu sobre o rosto, e naquele período da história, círculos dourados sobre a testa. Ela era algo muito precioso. Muito precioso. Durante todo o percurso, indo agora para a casa do noivo, durante todo o percurso de volta da casa da noiva, dos pais da noiva, para a casa do noivo, a procissão cantava canções nupciais, algumas delas inspiradas em Cântico dos Cânticos de Salomão. Muitas canções eram transmitidas gerações após gerações. E quando finalmente a procissão chegava na casa do noivo, os pais do noivo e os pais da noiva pronunciavam uma bênção sobre o novo casal. Coisa linda, né, meus irmãos? A partir, preferentemente, olha só, de textos da Escritura. Os pais normalmente citavam textos da Escritura e todos os presentes se uniam aos pais nessa bênção. Era pressuposto o conhecimento do auditório dos textos da lei do Senhor. Por exemplo, Gênesis 24, verso 60, um dos textos utilizáveis em casamentos judeus. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Ou seja, que esta casa, esse casal seja um casal fértil e que seus filhos sejam prósperos. Um outro texto utilizável como bênção dos pais sobre o casal era Rute 4, verso 11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Era a bênção sobre o noivo, que ele se tornasse um homem extremamente respeitado na sociedade, como homem casado. Era a bênção sobre a mulher, que ela se tornasse fértil. Era a bênção sobre todo aquele novo lar. Depois da bênção, olha só, na casa do noivo, o casal sumia da festa para fazer sei lá o quê. Unia-se, consumava a sua união,
depois voltava para a festa, agora efetivamente casado, e à noite, juntamente com os amigos do noivo, com os amigos da noiva, com todos os parentes, com todos os queridos, se transformava numa noite de danças e de jogos. Eu não lembro, quem está na fila para ser o próximo a casar aqui na igreja? Karina e Éder, estão lá embaixo. A Águida vai dar o recado para eles. Estamos todos aqui na expectativa de um casamento em que haja muita dança, muita festa, jogos, muita alegria, muita música. A noite era regada de jogos, danças, na companhia do noivo, mas um detalhe: a noiva na companhia das suas amigas, que costumavam ser 10. Por isso Jesus fala sobre as 10 virgens, loucas e sábias. Esse era o costume da época. As amigas ficavam num quarto preparado exclusivamente para ela, depois que ela já estava efetivamente casada. Lá iam o noivo e seus amigos celebrando, lá ia a noiva e suas amigas celebrando. O dia seguinte era de novo o dia de celebração, já disse a vocês que durava de 7 a 14 dias. Encerrava-se o dia seguinte com um banquete de homens num lugar, mulheres no outro. Cada um naquele dia, naquele banquete, recebia os presentes então dos seus queridos. O noivo recebia os presentes na sua festa, a noiva recebia os presentes na sua festa. E depois da entrega dos presentes, o noivo ia de novo ao encontro da noiva. E os dois grupos se reuniam numa única festa novamente, que não tinha mais hora para acabar. Já estamos no terceiro dia e subindo, vamos até 7 no mínimo, 14 dias de celebração. Tem que ter muita comida e muita bebida para suportar uma festa desse nível. Acabar o vinho aqui na festa, e o texto já fala mesmo da festa em que já está todo mundo junto, já tem homens e mulheres celebrando. Acabar o vinho era dramático. A gente não sabe exatamente em que altura da festa o vinho acabou. Mas o problema é que o vinho acabou. E tinha que haver fartura. Mas vamos juntos entender do que Jesus está falando simbolicamente no meio dessa grande celebração. E como ele está apontando para a sua relação com a sua noiva, o seu casamento, a sua festa, a festa da união de Jesus com a sua igreja. Primeira verdade é, Jesus manda os servos encherem potes com água. Jesus fazendo isso não é o simples noivo, ou amigo do noivo, ou o empregado. Jesus é mesmo algo mais que qualquer um desses 3 papéis. Ele é o mais lindo noivo e a própria fonte do vinho da festa. O que ele vai fazer não é mandar ninguém sair em busca de vinho. O vinho virá da palavra dele, da ordem dele ser obedecida, ser seguida. Ele é a fonte do vinho. Mas ele é a fonte do vinho que é ao mesmo tempo água. Porque curiosamente, ao se transformar a água em vinho, o vinho ainda contém em enorme quantidade água. Surgem coisas novas a partir de uma coisa original, mas a coisa original ainda está lá. Então, na verdade, o que nós temos é água, vinho, vinho, água. Jesus concede para nós o Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele não nos faz apenas beber essa água, que é o Espírito Santo, ele faz com que essa água passe a jorrar de dentro de nós. Ele transforma seus seguidores em fontes de água, mas essa água é também vinho.
É Jesus quem concede alegria e faz com que seus discípulos se tornem mesmo grandes canais de alegria para o mundo inteiro. Essa água que se transforma a vinho, que ainda é em grande parte água, fala para nós do vinho do banquete eterno. E é tremendo pensarmos que quando Jesus está na cruz do Calvário e uma lança é atirada no seu corpo, só saem dali juntas em grande quantidade duas coisas, dois elementos. Mas vindo a Jesus, de João 19, versos 33 e 34, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo, ou seja, havia em grande quantidade, sai como num borbotão. E logo saiu, diga comigo, saiu sangue e água. Essa é a obra de Cristo. Ele é a fonte do vinho do casamento. E Ele é a fonte também da água. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por, diga comigo, Ele veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. A Bíblia enfatiza mesmo a dupla ideia. Jesus é aquele que vem a nós, trazendo água, trazendo sangue. Não só por água, mas por água e por sangue. Ele concede o seu Espírito, mas Ele concede o seu Espírito mediante o seu sacrifício. Ele, como noivo apaixonado, se entrega por sua igreja, por sua noiva, e então ela se apaixona por Ele. Em segundo lugar, Jesus é o grande noivo que por água, seu Espírito e sua palavra, e por vinho, seu sangue, purifica a noiva de todo o pecado. Semelhantemente, diz Lucas 22, verso 20, palavras do Senhor, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. O vinho da alegria é também o sangue de Jesus, entregue em nosso lugar para apagar os nossos pecados. A obra de Cristo, em terceiro lugar nesse texto, é uma obra que substitui definitivamente toda e qualquer religião. O texto diz que os jarros eram jarros utilizados para a purificação dos judeus. A água dos jarros é transformada em vinho, mas nós não teremos mais aqueles jarros cheios de uma água religiosa. Isso será impossível, e será impossível que alguém use aquilo que Jesus criou, esse vinho, que mesmo contendo água, é contudo vinho, não mais água. Ninguém vai poder usar esse vinho que Jesus criou num ritual religioso da velha religião, dos seus velhos costumes. O encontro com Cristo necessariamente faz com que a entrada na festa do banquete substitua na nossa vida toda e qualquer celebração religiosa. Não dá mais para compatibilizar isso aí com os rituais judaicos. Ainda que o vinho contenha água, ninguém se lava com vinho. Ninguém toma banho de vinho, não dá. Não dá para passar vinho nos olhos, por exemplo, se alguém quiser, não dá. Vinho tem álcool. E nos tempos bíblicos, já disse aqui a vocês, mais álcool que hoje, porque não havia os mecanismos para se deter a oxidação da uva, ou fermentação. Ora, o casamento de Cristo é superior, diga comigo, o casamento de Cristo é superior a todas as alianças. Agora, aquelas jarras ou aqueles jarros não podiam mais ser usados para outra coisa. Estavam cheios de vinho. Não dava mais para se lavar, não dava mais para fazer ritual. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra. Meus irmãos, o Deus de paz, pelo sangue da aliança, vos aperfeiçoe, e só pelo sangue da aliança.
vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Por Cristo Jesus. Eu vou fazer essas boas obras aqui, baseado em pensamento positivo. Não tem como. Se você veio para Jesus, se você entrou na festa do Senhor, está muito claro para você que os velhos ritos, as velhas práticas, as velhas tentativas de justificação são ineficazes. Agora mesmo, o nosso chamado é vivermos pela água e pelo vinho, pelo Espírito, pela palavra, pelo sangue de Jesus. Não confiamos mais em nós mesmos, não confiamos mais em nossa justiça própria, abrimos mão de tudo isso aí, ficamos com o que provém de Cristo. E em quarto lugar, nós iniciamos esta mensagem com uma pergunta: Deus se casar? Jesus mesmo fala sobre o dia da festa dele com a sua noiva, um dia que ele anseia. Ele chega a dizer: não tomarei mais convosco, como ansiei tomar esse fruto da vide aqui convosco, porque eu não vou mais tomá-lo até que o tome de novo, quando ele se cumprir no reino de meu Pai. Meus irmãos, nós nos casamos por uma necessidade de intercomplementação. Isso foi ministrado em Família Maneira de Deus. Casamento para a raça humana é uma necessidade existencial de intercomplementação. Adão se complementa ou se completa tendo de volta consigo a Eva que dele se originou. E aí ele volta a ser um. Eva se completa voltando para o todo de onde ela proveio. E aí, novamente, ela se sente plena. Mas e Jesus? Por que o homem-Deus se casa com a igreja? A resposta da Bíblia é bem simples para essa questão. Ele não precisa de complementação. Mas ela precisa. E ele é pura graça. Ele sabe que ela precisa. Ele sabe tanto que ela precisa, que ele a chama para junto dela. Não é fazendo uso de qualquer dos seus poderes sobrenaturais, exceto um: o poder do amor. Ele diz: querida, amada minha noiva, você precisa ser liberta de todos os desamores que entraram na sua história. Todos os falsos amores. É como Oséias, saindo em busca de sua esposa, Gomer. Essa esposa que o traiu, que o deixou, que falhou com ele mais de uma vez. E ele sai por ordem de Deus para simbolizar o amor de Deus, que é um amor gracioso, redentor, restaurador, libertador. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aí João vai dizer para nós, um texto que eu disse a vocês seria motivo de nossa reflexão nesta noite: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, diz 1 João 4,9, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para uma coisa: para a propiciação pelos nossos pecados, para que Deus se tornasse acessível a nós, propício a nós, para que os nossos pecados fossem vencidos pelo Filho. Esse é o propósito do casamento de Jesus: curar a noiva. Amados,
Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olhando para os outros, dispostos a investir neles, como o amor gracioso de Jesus. Que a graça nos inspire nessa noite e que a graça nos liberte. Esse Deus gracioso que olhou para nós e decidiu não apenas enviar um anjo, mas Ele mesmo veio e disse: eu firmo uma aliança com vocês. Uma aliança inquebrável. Essa semana, minha esposa me dizia que há uma loucura nova. De tempos em tempos está surgindo uma loucura nova na nossa sociedade. A loucura nova é dizer-se que não precisa usar aliança não, porque aliança não significa nada em termos conjugais. É a mais nova loucura do momento. Meu Deus. Meus irmãos, nós somos marcados, definitivamente marcados pelo Espírito Santo. Onde chega um filho, uma filha de Deus, um cristão, uma cristã, as pessoas percebem ou precisam perceber que algo diferente chegou. Temos uma marca. Quando olhamos para uma pessoa noiva ou casada, nós sabemos que ela tem um compromisso, ela traz um sinal, traz uma evidência. Ela pertence a alguém. No interior da minha aliança, está escrito ao amor de Aline e Ligiane. E no interior da aliança da minha esposa está escrito prometida a Mauro Luiz. A dela, essa aqui, infelizmente, eu perdi minha aliança de casamento, a primeira. Essa aqui já não é minha primeira. Não espalha que é a terceira. A dela é original, desde o noivado, né, amor? Temos uma aliança com aquele que nos amou. Temos uma aliança. Ele para nós é fonte de alegria, Ele para nós é fonte de perdão, é fonte de salvação. Por favor, fique de pé no seu lugar.